Leia com atenção este texto. Testemunhas da evolução. A vida na Terra começou há cerca de 3,5 bilhões de anos, com o surgimento de seres extremamente simples, semelhantes a bactérias. Apenas em torno de 600 milhões de anos atrás, surgiram organismos mais complexos. Entre eles, havia animais invertebrados que presenciaram grande parte do processo de evolução da vida e ainda hoje são testemunhas da contínua transformação do planeta. Tais seres faziam parte dos primeiros grupos de animais que saíram da água, habitaram a terra firme e colonizaram um ambiente até então inexplorado. Já ocupavam na época, ou seja, há 570 milhões de anos, a posição de predadores na cadeia alimentar. Esses animais são segmentados, vermiformes, possuem apêndices locomotores não articulados e vivem em ambientes úmidos. Sua cutícula é fina, flexível e permeável. Sofrem mudas periódicas e são dotados de aparelho excretor do tipo nefridial. Observe agora neste mapa mundi as regiões sombreadas que correspondem à distribuição recente dos invertebrados citados no texto. A partir dessa leitura e com base em outros conhecimentos sobre o assunto, faça o que se pede. Número 1. Considerando que os registros fósseis mais antigos dos invertebrados tratados no texto foram encontrados na Oceania, explique a distribuição atual desse grupo. Bom, então aqui está o mapa com a distribuição dos invertebrados tratados no texto. E na número 1 diz que os fósseis mais antigos desses invertebrados foram encontrados na Oceania, né? Ou seja, aqui. Mas se você reparar bem, isso aqui é uma ilha. Como é que se explica esses seres vivos terem surgido aqui e também serem encontrados, né, na África, na América do Sul, América Central? É isso que ele quer saber, é por isso que ele pede para você explicar essa distribuição atual do grupo. Então, para resolver essa questão, a gente tem que lembrar que os continentes nem sempre tiveram aquela forma. Os continentes, eles já foram todos unidos num único continente chamado Pangeia. Todos os continentes estavam unidos. Isso há milhões de anos atrás. Esse continente, esse supercontinente chamado Pangeia, ele se fragmentou e cada pedaço se afastou do outro até atingir a forma atual. Ainda na Pangeia existia uma mesma população ancestral do grupo citado no texto, e com a deriva continental, que é o afastamento dos continentes, o isolamento favoreceu a especiação e a atual distribuição desse grupo. Ou seja, o ancestral era o mesmo, mas uma vez que as populações desse mesmo ancestral foram isoladas em diferentes regiões, a seleção natural pôde atuar de forma diferente, surgindo novas espécies, o que a gente chama de irradiação adaptativa. Número 2. Analise estes dois esquemas. Esquema 1. Anelídeos, animais do texto e artrópodes. Esquema 2. Anelídeos, animais do texto e artrópodes. A partir dessa análise, indica o esquema 1 ou 2 em que está representada de forma mais correta a relação evolutiva entre os anelídeos, os animais tratados no texto e os artrópodes. Justifique sua resposta. Bom, então os animais citados no texto são segmentados, vermiformes, possuem apêndices locomotores não articulados, vivem em ambientes úmidos, possuem uma cutícula fina, flexível e permeável e sofrem mudas periódicas. Essas informações você encontra lá no enunciado da questão. Então, com essas informações, a gente deduz que os animais citados no texto não são anelídeos, pois anelídeos não sofrem mudas periódicas, por exemplo.
E também não são artrópodes, pois artrópodes possuem exoesqueleto quitinoso, e no enunciado da questão diz que esses animais possuem uma cutícula fina, flexível e permeável. Então, se não é anelídeo e não é artrópodo, a gente vai definir ele como os animais do texto. É um outro grupo. Mas qual seria a representação mais correta das relações filogenéticas entre esses animais? Bom, no esquema 1, a representação diz que os artrópodes vieram de animais do texto, os animais do texto vieram dos anelídeos, ou seja, anelídeo é ancestral dos animais do texto e os animais do texto são ancestrais de artrópodes. No esquema 2, temos uma representação cladística. Cada divisão dessa aqui é chamada de nó, e cada nó representa um ancestral comum. Então, aqui está o ancestral comum de anelídeos e desses dois grupos, animais do texto e artrópodes. Nesse outro nó, temos os ancestrais dos animais do texto e dos artrópodes. Dificilmente um grupo conhecido nosso vai ser o ancestral de outro grupo conhecido nosso. Geralmente, os grupos possuem ancestrais comuns, que podem ser, muitas vezes, desconhecidos pela ciência. Opção correta, o esquema 2. Por quê? Porque os animais citados apresentam ancestralidade comum e não se originam um do outro, como no esquema 1. Número 3. Cite duas características não referidas no texto próprias dos artrópodes que possibilitam a sobrevivência desses animais em ambientes secos. A primeira característica é a excreção de ácido úrico. O metabolismo dos aminoácidos resulta na amônia, que é muito solúvel na água. Sua excreção implica na perda significativa de água pelo organismo. Assim, essa excreção é típica de animais aquáticos, onde a perda de água não constitui problema. Mas a questão fala na sobrevivência em ambientes secos. Deste modo, os répteis, aves e os artrópodes transformaram a amônia em ácido úrico no fígado com gasto de energia. O ácido úrico é menos tóxico e insolúvel, sendo eliminado numa forma quase seca. A segunda característica é o exoesqueleto de quitina. Esse exoesqueleto recobre o corpo todo e é uma adaptação para evitar a perda d'água, por ser impermeável. Então, as duas características são excreção de ácido úrico e o exoesqueleto de quitina. Questão encerrada.